Coletânea dos Escritos de Nichiren Daishonin, volume 1, Associação Brasil SGI. Gosho 74, As Barragens da Fé. Cenário histórico. Esta carta é datada do terceiro dia do 9º mês. Embora o ano não seja indicado, acredita-se que tenha sido escrita em 1275, um ano e meio após Daishonin ter retornado do exílio na ilha de Sado. É endereçada à monja leiga Sennichi, esposa de Abutsubo. Na carta, Daishonin responde a uma pergunta que a monja leiga havia feito sobre os efeitos dos diferentes graus de calúnia contra o ensinamento correto. Ele diz, abre aspas, se o crime de um seguidor for leve, ignore-o e conduza essa pessoa para que obtenha benefícios. Se for grave, encoraje-a a fortalecer a fé para que possa pagar as consequências de seu crime. Fecha aspas. No entanto, deve-se ler atentamente esta advertência, abre aspas. Mesmo as calúnias leves podem conduzir às graves. Nesse caso, os efeitos que a pessoa sofreria seriam muito piores. Fecha aspas. Daishonin elogia a monja leiga Sennichi por ter formulado uma pergunta sobre as calúnias contra o ensinamento correto. Vamos à leitura, Gosho 74, As Barragens da Fé. Em sua carta, a senhora pergunta como o efeito kármico varia de acordo com o grau de calúnia contra o ensinamento correto. Para começar, o Sutra do Lótus foi exposto para conduzir todos os seres vivos ao caminho do Buda. No entanto, somente aqueles que possuem fé neste Sutra atingem o estado de Buda. Aqueles que o caluniam caem na grande cidadela do inferno de incessantes sofrimentos. Conforme o Sutra afirma, abre aspas, se uma pessoa não tem fé neste Sutra e ainda o calunia, ela imediatamente destruirá todas as sementes para se tornar um Buda em qualquer mundo. Reticências, quando sua vida chegar ao fim, ela entrará no inferno Aviti. Fecha aspas. Há vários graus de calúnia, superficiais e profundas, leves e graves. Mesmo entre os que abraçam o Sutra do Lótus, poucos o mantêm de forma inabalável, tanto em mente como em ação. Poucos são os praticantes capazes de manter esse Sutra, mas aqueles que conseguem fazê-lo não terão um efeito kármico grave, mesmo que tenham cometido calúnias menores contra esse Sutra. Sua firme fé espia suas calúnias, assim como uma grande torrente extingue pequenas chamas. O Sutra do Nirvana diz, abre aspas, se mesmo um bom monge vir alguém destruindo o ensinamento e ignorá-lo, falhando em repreendê-lo, expulsá-lo ou puni-lo por seu mau ato, deve compreender que esse monge está traindo o ensinamento do Buda. Mas se ele expulsar o destruidor da lei, repreendê-lo ou puni-lo, então ele é meu discípulo e um verdadeiro ouvinte da voz. Fecha aspas. Essa advertência me encorajou a denunciar a calúnia à lei, apesar das várias perseguições que enfrentei, pois eu teria me tornado um inimigo do ensinamento do Buda se não fizesse isso. No entanto, a calúnia pode ser leve ou grave, e algumas vezes devemos desconsiderá-la em vez de atacá-la. As escolas Palavras Verdadeira e Tendai caluniam o Sutra do Lótus e deveriam ser refutadas com rigor. Todavia, sem uma grande sabedoria é difícil distinguir corretamente as doutrinas dessas escolas dos ensinamentos que Nichiren propaga. Por isso, algumas vezes evitamos atacá-las, assim como fiz no tratado estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da terra. Independente de nos manifestarmos ou não, será difícil para aqueles que cometeram o grave crime da calúnia escapar do efeito kármico. Nossa atitude de ver, ouvir e nada fazer para deter a calúnia, que poderia ser evitada se a refutássemos abertamente, destrói nossas virtudes inatas da visão e audição, além de ser um
uma total falta de benevolência? Zangan escreve, abre aspas, se um indivíduo carece de benevolência para corrigir seu amigo, na verdade está agindo como seu inimigo, fecha aspas. As consequências de um grave crime são extremamente difíceis de apagar. O mais importante é fortalecer sempre nosso desejo de beneficiar os demais. Quando o crime de uma pessoa é leve, algumas vezes a advertência é necessária, porém, outras vezes é desnecessária, pois existem pessoas capazes de corrigir a si próprias, sem a necessidade de lhes chamarem a atenção. Quando for preciso, repreenda a pessoa pela calúnia, de forma que ambas, a senhora e essa pessoa, possam evitar as consequências do crime. Em seguida, deve perdoá-la. A questão é que, mesmo as calúnias leves podem conduzir às graves. Nesse caso, os efeitos que a pessoa sofreria seriam muito piores. Isso é o que Zangan quer dizer quando escreve, abre aspas, aquele que livra o ofensor do mal está agindo como pai para essa pessoa, fecha aspas. Entre os discípulos e seguidores leigos de Nichiren, há muitos exemplos semelhantes de calúnia. Tenho certeza de que a senhora já ouviu falar do sacerdote leigo Ichinosawa. Internamente, ele é considerado como um dos seguidores de Nichiren, mas publicamente ele permanece na escola Nembutsu. O que será feito dele em sua próxima existência? Mesmo assim, concedi-lhe os 10 volumes do Sutra do Lótus. Fortaleça sua fé mais do que nunca. Aquele que ensina os princípios do budismo às pessoas está fadado a ser odiado por homens e mulheres, sacerdotes e monjas. Deixe que os outros digam o que quiserem. Confie sua vida aos ensinamentos dourados do Sutra do Lótus, do Buda Shakyamuni, de Tin Tai, Miaole, Dengyo e Zangan. Esse é o significado da expressão praticar de acordo com os ensinamentos do Buda. No Sutra do Lótus consta, abre aspas, se nessa era temível alguém for capaz de pregar este sutra, mesmo por um instante, essa pessoa merecerá receber oferecimentos de todos os seres celestiais e humanos. Fecha aspas. Essa passagem explica que na era maléfica dos últimos dias da lei, quando as pessoas malignas, manchadas pelos 3 venenos, predominam, todo aquele que crê no ensinamento correto e o mantém, mesmo que por um curto período de tempo, receberá oferecimentos dos seres humanos e celestiais. Deve fazer agora um grande juramento e orar por sua próxima existência. Se a senhora desacreditar ou caluniar o ensinamento correto, o mínimo que seja, certamente cairá na grande cidadela do inferno de incessantes sofrimentos. Imagine um barco navegando em alto mar. Mesmo que o barco seja de construção sólida, se uma fenda se abrir e a água começar a infiltrar nele, todos que estão a bordo naufragarão juntos. Apesar de a barragem entre os campos de arroz ser resistente, se uma formiga cava um orifício de um lado ao outro, com o tempo a água escoará e esvaziará o arrozal. Tire do barco de sua vida a água salgada da calúnia e da descrença, e solidifique as barragens de sua fé. Se o crime de um seguidor for leve, ignore-o e conduza essa pessoa para que obtenha benefícios. Se for grave, encoraje-a a fortalecer a fé para que possa pagar as consequências de seu crime. A senhora é de fato uma mulher extraordinária por solicitar-me esclarecimentos sobre os efeitos dos vários graus de calúnia. Em todos os aspectos, a senhora é admirável como a filha do rei dragão, quando ela diz, abre aspas, revela as doutrinas do grande veículo para resgatar os seres vivos do sofrimento, fecha aspas. No Sutra do Lótus consta, abre aspas, se alguém for capaz de perguntar sobre seu significado, isso será, de fato, algo difícil, fecha aspas. Há pouquíssimas pessoas que perguntam sobre o significado do Sutra do Lótus. Esteja sempre determinada a denunciar a calúnia contra o ensinamento correto com o máximo de sua capacidade.
É realmente maravilhoso que a senhora esteja me ajudando a revelar meus ensinamentos. Respeitosamente, Nichiren, no terceiro dia do 9º mês, resposta à monja leiga e esposa de Abtsubo.